Em uma prova onde eu avalio um macaco e um peixe subindo em uma árvore, é correto dar nota 0 para o peixe? Oi, eu sou o Anderson, English Teacher e fundador do método AIG. Até o final desse vídeo eu vou te mostrar que se você sente muita dificuldade para se desenvolver no inglês, isso não é normal. A pergunta que eu fiz, automaticamente você já pensa, né? Ué, mas o peixe não foi feito para subir em árvore. E é por aí que eu quero começar a conversar com você. Se a gente analisar a fundo a missão que uma escola de inglês, que um curso particular, que um professor, que um curso digital, que um aplicativo, seja lá o que for, que você venha usar para se desenvolver no inglês. Se você analisar a missão desses caras, é encurtar caminho, ou seja, te ajudar a quebrar objeções e avançar nessa jornada. Se isso não está acontecendo, alguma coisa está muito errado nessa história. Partindo do princípio que o inglês é mais fácil que a língua portuguesa, por que essa dificuldade ela acontece com a maioria dos brasileiros? Por que é tão comum os brasileiros olharem para a língua inglesa e falar, putz, que idioma difícil de se desenvolver? Analisando aqui como teacher, o inglês é considerado língua franca. Você já deve ter percebido que o inglês ele é considerado a língua do mundo, né? Ou seja, todo mundo fala inglês. Se você quer se comunicar, você vai aprender o inglês e você vai conseguir conversar com italiano, com alemão e por aí vai. Por que isso acontece? Porque o inglês é considerado língua franca. O que é uma língua franca? Vamos imaginar aqui, vamos viajar com um teacher aqui. Em algum dia, sentaram numa mesa de reunião e falaram assim, gente, a gente precisa se comunicar. Como é que nós vamos fazer? E aí, entendeu-se que para todas as outras nações é mais fácil aprender o inglês. Por isso que ela virou língua franca, né? Ou seja, essa língua universal. O mundo todo fala ela. Se você parar para pensar, o idioma mais falado no mundo é o mandarim. Claro que não vai ser a primeira opção de todos, justamente porque é uma língua difícil de se aprender. Na minha visão, existem muitos métodos bons por aí afora. Outros, nem tanto. Mas o que eu quero que você entenda nesse vídeo aqui é que é impossível você decretar se um método é bom ou ruim. Mas como assim, teacher? Você está falando que não existe método ruim? É isso? Calma, só para você entender, olha só, pelo menos ao ver do teacher Anderson, é claro, o que é um exemplo de metodologia que é só para enxugar gelo, para você patinar e não sair do lugar. Literalmente para inglês ver. Captou a piada, né? Enfim. Só para você entender, eu posso muito bem pegar uma lista de 10 palavras, por exemplo, tá? Te passar 10 palavras por aula, colocar você para estudar 2 vezes por semana, o que vai dar ali mais ou menos uma média de, sei lá, no final do mês ali 80 palavras, 80 verbos, sei lá, vamos colocar assim. Se eu fizer um teste com você no final do mês e você ter memorizado pelo menos 60 dessas palavras, desses verbos que eu passar para você, parabéns, você teve evolução. Mas aí você precisa analisar 2 contextos. Como que eu vou entender se esse método é bom ou se ele é ruim? Se ele está fazendo eu patinar ou se ele está fazendo eu avançar? Se você ter uma proposta para se aprender essas palavras, por exemplo, eu sou do inglês, eu já tenho inglês, por exemplo, quero aprender inglês para RH, quero me desenvolver no inglês para veterinária. Um exemplo, se você estiver avançando no vocabulário, ótimo, isso realmente pode ser considerado uma evolução, porque você já tem o inglês e você está aprimorando o seu vocabulário. Entretanto, se você estiver se desenvolvendo desde o zero no inglês e estiver só aprendendo um monte de palavra lá solta, isso não vai funcionar para nada. Você vai aprender palavra e não vai sair do lugar nunca. Porque é um processo um pouco mais, vamos dizer assim, orientado a essa questão de você falar o inglês. Percebe? Então, no final da história, como eu explico que esse método ele não vai funcionar para um caso, mas pode funcionar para outro. A internet ela tá lotada de métodos assim por aí afora. Então, se você prestar atenção, existem realmente muitos métodos bons por aí afora, mas por que a grande maioria do Brasil ainda não fala o inglês? Com tanto recurso, com tanto curso, com tanta coisa por aí, por que a grande maioria ainda não fala? Eu vejo que o grande erro que a grande maioria das instituições, teachers, cursos online, enfim, plataformas, seja lá o que for,
eles erram na abordagem, ou seja, sabendo que cada aluno possui um perfil, um ritmo, um objetivo específico ali no idioma, somente abrir as aulas e passar o seu método, seja lá qual for, sem ter uma direção de como você vai abordar esses alunos, vai acabar deixando o aluno muito mais perdido do que orientado. E por aí afora é muito assim, é muita galera anunciando: eu tenho um método, eu tô fincando, os outros não prestam, meu método é divertido, meu método é não sei o que, eu vou passar assim com todo mundo. E aí o cara quer aplicar a metodologia para uma pessoa que trabalha das 6 às 10, do mesmo jeito, e também quer aplicar essa mesma metodologia com uma criança com um adolescente de 12 anos que tem o dia inteiro para estudar. Percebe que, por mais que o método seja bom, a abordagem ali talvez não vai funcionar pela questão da rotina, sacou? Outro ponto também que pode realmente prejudicar, que a gente precisa entender, ter esse entendimento, é a questão do momento perfeito com relação ao professor. Porque veja bem, assim como também existem perfis de aluno, existem também perfis de professores. E isso precisa ser respeitado. Gente, é muito comum. Existem professores que são muito mais didáticos, existem professores que lidam melhor com adolescentes, existem professores que são nativos, que a gente pode usar de repente para ser mais dedicado ali a um aluno que está mais avançado. Então existem perfis de professores e ao longo da tua jornada é legal você fazer não só uma mescla, mas também entender que tipo de professor você precisa para o momento da jornada que você tá. Por isso que também, muitas vezes, quando esse casamento, né, do tipo de professor certo para o momento da jornada que você tá, quando ele dá ruim, quando esse casamento ele dá ruim, é muito comum que aconteça a desconexão. Por mais que o professor seja legal, por mais que o professor seja bom, sabe? Pode acontecer essa desconexão. Inclusive é muito comum isso acontecer. O importante é você ter o time certo de fazer a troca, de entender a sua necessidade. Por isso que existem instituições que estão preparadas para isso, outras não. Só para você entender, imagina você colocar um nativo 100% English, tá? Zero português. Colocar esse cara para dar aula para uma pessoa que nunca teve contato com o inglês. Existem métodos que são assim. Pode funcionar? Pode, mas é um tiro muito arriscado. Por quê? Poucos alunos conseguem sobreviver a essa jornada, percebe? A grande maioria se lasca, porque não é uma abordagem que funciona para a maioria dos brasileiros. Funciona para alguns? Funciona, realmente, pode funcionar, não estou dizendo que não funciona. Lembra que eu falo que não existe metodologia, você não consegue pontuar se uma metodologia funciona ou não? É disso que eu estou querendo falar para você. O que eu quero mostrar é que, para a grande maioria dos brasileiros, é sim um risco você começar tendo aula 100% em inglês. Você pode muito mais retardar a sua jornada do que avançar ela, sacou? Às vezes vale muito mais a pena você começar usando o português para que você absorva, para que você faça o input de informações mais rápido e consiga jogar para fora, né, com um determinado tipo de aula, vamos dizer assim, do que você começar a colocar um monte de coisa lá em inglês e você não entender nada, você não ter discernimento de nada, entendeu? E aí o que acontece? Quando esse casamento ele começa a dar errado, isso vai te desconectando de uma certa forma, né? Vai te jogando para fora do idioma, gerando culpa no seu subconsciente. Existe um fenômeno chamado efeito priming. Resumidamente, esse fenômeno ele fala que nós temos uma tendência a agir de acordo com uma experiência prévia, ou seja, com uma experiência anterior. Como isso pode funcionar no inglês? Logo, se você já estudou inglês e teve uma experiência negativa, ou seja, uma experiência prévia que foi ruim, a tendência é você sempre agir negativamente a futuras experiências. Saca aí como é que funciona o priming? Então, se você sente que tem dificuldade para aprender o idioma, para aprender o inglês, a tendência é que sempre com que você for estudar o idioma, você tenha dificuldade, mas não porque a língua é difícil, porque ficou plantado na sua cabeça que é difícil. Então, naturalmente, você vai agir de forma negativa perante ao idioma, sacou? Porque já está plantada essa semente na sua cabeça, efeito priming. E aí vem o meu questionamento. Se a gente julga um peixe
né, por ele estar subindo em árvores, o errado somos nós, né? Se você julga um peixe porque ele está subindo em árvore, o errado é você. Ele não foi feito para subir em árvore, ele foi feito para nadar. E a mesma coisa eu vou dizer para você. Se você se julga porque tem muita dificuldade no inglês, se você fica se autocriticando, autojulgando, talvez seja porque um dia tentaram fazer você subir em árvore, enquanto a sua maior habilidade seja nadar. O papel de uma instituição de ensino, de um professor particular, de uma plataforma, de um curso online, é exatamente evitar que talentos como você sejam desperdiçados, evitar com que você invista tempo, evitar com que você invista dinheiro, né, em coisas que não vão te tirar do lugar, que não vão funcionar para você. E aí vira um ciclo sem fim, porque aí vai virar o priming, né? Você tem uma experiência negativa, logo quando você se dá a oportunidade de começar um novo curso de inglês, você já vai com a sementinha plantada. Não vai dar certo, não vai dar certo, vai ser ruim. E aí, meu filho, vira um ciclo e você vai viver o efeito ioiô, né? Você vai pro inglês, aí você para. Vai pro inglês e você para. Vai pro inglês e você para. E por aí vai. Ou seja, o grande papel de uma instituição, de alguém que vá te ensinar o inglês, é evitar justamente, né, que seja aplicada abordagens que não casam para o teu perfil, que não casam para a sua maior habilidade. Por isso, eu digo e repito, se você tem dificuldade no inglês, isso não é normal. Bom, se você acha que eu vou te vender alguma coisa, você está muito enganado, você está muito enganada. Eu estou realmente construindo conteúdos que realmente foram estudados para quebrar objeções. Então eu tô gravando isso daqui, eu me motivei para gravar isso daqui para compartilhar com você, certo? Mas eu também não posso deixar de fazer o meu jabá. É claro que, como professor de inglês, como instituição de inglês, a gente vende curso de inglês. Então, se for interessante para você, se de repente despertei de alguma forma o interesse em você fazer aulas, clica aqui no WhatsApp abaixo que você vai ser levado para a nossa equipe de especialista e com certeza vai ser muito bem tratado lá, beleza? Mas o intuito não é venda, é compartilhar essa informação com você, porque isso é muito importante. Fechou? É isso, falou!